Diz assim, queridos, primeira epístola de João 2:20, finalzinho da Bíblia, não confunda com o Evangelho de João, mas é a primeira epístola de João, somente na parte A, diz assim: e vós tendes a unção do Santo. E vós tendes a unção do Santo. Uma linguagem mais popular estaria assim: vocês têm a unção do Santo. Amém? Feche seus olhos. Pai, em nome de Jesus, essa é a tua palavra, Senhor, por mais que seja uma pequena porção, mas é a tua palavra inspirada. Eu peço a ti que o Senhor venha mover corações aqui nessa noite. Que o Senhor venha falar com a tua igreja, avivar a tua igreja, a curar as nossas feridas, Pai, cicatrizar o que está doendo no nosso coração com a unção do alto. É o que eu te peço em nome do teu Filho Jesus. Amém. Os irmãos podem sentar-se, fiquem à vontade. Amém. Como eu brinco lá em Maricá, só não pode dormir, mas o calor que está, não dá para dormir, né, queridos? Está muito quente. Mas em nome de Jesus, brevemente teremos aí um ar-condicionado central. Amém? Agindo Deus, quem impedirá? Queridos, no século XIX, um grupo de pastores organizou uma campanha evangelística para alcançar uma cidade. Grupo de pastores. E ali eles discutiram quem seria um pregador para aquela programação tão especial. Quem seria o escolhido? E a maioria escolheu chamar e convidar D.L. Moody, um grande evangelista da época. Um pastor invejoso por ver a grandeza do ministério de Moody argumentou dizendo o seguinte: por que Moody? Por que ele e não outro? Tanta gente boa, tanta gente com um QI mais elevado, com um inglês mais polido, por que ele? Será que D.L. Moody tem o monopólio do Espírito Santo? Aí um pastor idoso e muito sábio falou o seguinte, retrucou: não, D.L. Moody não tem o monopólio do Espírito Santo, mas o Espírito Santo tem o monopólio de D.L. Moody. E D.L. Moody foi um ganhador de almas, um analfabeto, falava errado, não tinha um inglês polido, mas era um instrumento nas mãos de Deus. Ele tinha a unção do Santo. Ele era revestido com poder. E o mais interessante é que no século XIX, um pregador, para ter fama, ele tinha que ser chamado de reverendo e usar gravata branca. D.L. Moody não usava gravata branca e detestava o título de reverendo, mas foi um instrumento na mão de Deus. Por quê, queridos? Qual a diferença? Ele tinha a unção do Santo. Ele era ungido por Deus. O apóstolo João aqui, ele não definiu, nesse versículo que lemos, o que era unção. Não deu uma definição, tintim por tintim. Mas fato é que ele tinha uma certeza. Os membros da sua igreja, eles eram ungidos do Senhor. Até porque ele disse: vocês têm a unção do Santo. Amados, ele fez aqui uma afirmação e não uma suposição. Ele tinha aqui uma certeza e não uma esperança que eles no futuro teriam a unção. Ele afirmou: vocês têm a unção, vocês são ungidos do Senhor. Certa feita perguntaram ao pastor, na verdade ele é conhecido como reverendo Antônio Elias. O reverendo Antônio Elias, eu não sei quem já ouviu falar, quem conhece, ele é o fundador da igreja Betânia, em Niterói, presbiteriana Betânia. Há alguns anos atrás nós estivemos ali, não sei se o pastor Robson lembra, eu, o pastor Robson, minha esposa, o pastor Alan, teve um estudo sobre a carta de Efésios, depois Gálatas, ministrada pelo reverendo Antônio Carlos Costa. Que benção! Como aprendemos? E hoje quem está ali na frente daquela igreja é o pastor Theo Elias, o filho do reverendo Antônio Elias. E perguntaram ao Antônio Elias o que era unção.
E ele já idoso, bem matuto, ele parou, pensou e respondeu: sinceramente, eu não sei o que é unção. Eu não consigo definir essa palavra. O que eu sei é que uns são e outros não são. Simples assim. Ele quis dizer, uns são ungidos, outros não. E temos então que buscar essa unção. Cada um aqui que exerce o ministério, seja em qual área for, precisamos, queridos, da capacitação do alto. Unção é revestimento de poder. Unção é poder do alto. Leonardo Ravenhill também disse que não sabia definir o que era unção. Mas é interessante que ele disse o seguinte: mas eu sei muito bem quando eu não estou ungido. Ele já havia pregado muitas mensagens chatas, maçantes, que faziam o povo dormir. Ele falou: eu sei o que é não ser ungido, e eu não quero passar por essa experiência novamente. Portanto, já que é difícil definir esse termo, unção, eu posso ilustrar o que é unção com a história de um homenzinho negro africano, cujo nome era William Dumans. Uma história real. Um homenzinho negro africano que vivia numa área bem miserável da África do Sul. Manu, minha filha, chegou há pouco tempo da África e ela contava ali o contraste entre a miséria e o luxo, né? Em uma distância de um quarteirão havia mansões, e no outro quarteirão casas de telhas de metal. Algo horrível, uma miséria extrema. E esse homenzinho chamado Dumas, ele vivia nessa parte literalmente miserável. E ele foi a um determinado culto, e ali ouviu a pregação do Evangelho, a palavra de Deus, e ali ele entregou a vida para Jesus. Ele disse ter nascido de novo, se converteu. E Dumas disse então ao pastor: pastor, busquei a vida toda por isso. O fardo do pecado caiu das minhas costas. Grilhões foram quebrados da minha alma. Senti algo surgir e me fazer puro e perdoado. Portanto, pastor, eu quero que todas as pessoas ouçam sobre Jesus. Eu quero pregar o Evangelho. Então, pastor, o senhor tem como me dar uma igreja para eu pastorear? Novo convertido, no dia da conversão, ele pede ao pastor uma igreja. E o pastor perguntou: Dumas, você tem educação formal? E ele: não. Você sabe ler? Não. Fez algum seminário? Não. Rapaz, você acaba de se converter e já quer ser pastor? Já quer sentar na janela, como diz o ditado? Espera um pouco, aguarda o tempo certo. Você precisa aprender um pouco mais. Não está na hora. Vem mais aos cultos, participe da escola dominical. E realmente, queridos, essa é a regra, né? Essa é a regra. Para toda regra tem exceção. No caso de Dumas era uma exceção, porque ele queria pastorear. Ele tinha esse chamado, sentiu fortemente. Então aquele homenzinho negro, pobre, sem ter aonde cair morto, como diz o ditado, baixou a cabeça e foi embora triste. E depois de um mês ele apareceu de novo. No final do culto, o pastor o cumprimentou, e mais uma vez ele pediu ao pastor uma igreja para pastorear. Aí o pastor virou para ele e falou: você está doido? Você vem 2 vezes no culto, há 1 mês atrás você pede uma igreja, não aparece. Agora vem a 2ª vez e quer de novo uma igreja pastorear. Você acha, disse o pastor para ele, que eu tenho um bolso cheio de igrejas para ficar distribuindo assim, a granel, a todos? E o jovem negro então disse ao pastor que depois que saiu do culto pela primeira vez, seguiu por uma estrada, no meio do bosque. Depois dessa estrada, entrou num bosque, pegou uma trilha, encontrou um riacho, e no meio do bosque encontrou um buraco em uma parede, e ficou ali por 21 dias.
em oração, jejum e leitura da Bíblia. Bebia a água do riacho. Ficou ali, literalmente, buscando uma direção de Deus. Qual era o chamado para a vida dele? Se aquele impulso inicial da conversão era de Deus ou não. E ele disse então ao pastor, que orou o tempo todo pedindo a Deus a confirmação, se aquele chamado era algo momentâneo, algo passageiro, ou se era de Deus. Foi então que o Espírito Santo confirmou sua chamada para pregar o Evangelho. Ou seja, ele recebeu essa unção. E ele disse mais ao pastor: pastor, o Espírito Santo disse para mim que onde eu colocasse as mãos, as pessoas seriam curadas. Deus me deu o dom de cura, pastor. Foi aí que ele perguntou ao pastor: pastor, o senhor vai me dar ou não vai me dar uma igreja para pastorear? Depois dessas confirmações, o pastor reuniu o ministério, levou o caso a um grupo, e todos foram unânimes em dar a igreja para Dumas pastorear. Não porque acreditaram piamente na experiência dele, mas porque a igreja que deram a ele tinha 5 pessoas do outro lado da cidade e ninguém queria pastorear. Todos que iam desistiam. Mas ele pegou aquela bênção, aquela igreja com tanto amor, com tanta alegria, e agradeceu e foi para aquele lugar. Queridos, em pouco tempo, Dumas já tinha a maior igreja em Durban, na África do Sul, com mais de 1.200 pessoas. Sabe por quê? Porque ele foi ungido pelo Espírito Santo para fazer a obra de Deus. Ele não entrou de cara na carne, na emoção, na empolgação de momento. Ele tinha plena convicção de que tinha sido ungido. 2 Coríntios 12:1 diz que aquele que nos ungiu foi Deus. Aquele que nos ungiu foi Deus e não o homem. Um detalhe a mais aqui nesse versículo é que essa unção tem dono. Olha o que diz: vós tendes a unção do santo. Vocês têm a unção do santo. Essa unção não é minha. Essa unção não é tua. Ela pertence ao santo. Quem é o santo? É o Pai, é o Filho e é o Espírito Santo. Deus é 3 vezes santo, queridos. Santo, santo, santo. E mesmo ele sendo 3 vezes santo, onipotente, onipresente, onisciente, ele compartilha com cada um de nós essa unção, esse poder, para que possamos realizar a sua obra no poder do Espírito Santo. Irmãos, ao longo da Bíblia e da história, vemos pessoas que foram ungidas pelo Senhor para realizar a obra de Deus. Ungidas, capacitadas. Eram pessoas como nós, sujeitas às mesmas paixões e tentações, mas que fizeram história. Lembram de Elias? Elias, no primeiro livro de Reis, 17, versículo 1, ele se apresenta a Acabe e diz o seguinte: vive o Senhor Deus de Israel, perante cuja face estou, que nestes anos, daqui para frente, 3 anos e meio, nem orvalho nem chuva haverá, senão segundo a minha palavra. Olha que ousadia. Irmãos, Elias fechou a janela do céu, colocou a chave no bolso e só choveu após 3 anos e meio, depois que ele orou de novo. Foi um caos em Israel. Mas por que ele teve essa ousadia? Porque ele foi ungido por Deus. Ele conhecia o Deus a quem ele servia. Ele era ungido, ele vivia na presença de Deus, ele era cheio do Espírito Santo. E o que falar de Eliseu, que recebeu o dobro da unção de Elias? O dobro. Sabe o que é isso? Amados, a presença de Deus na vida desse profeta Eliseu era tão grande que mesmo depois de morto, um homem ressuscitou ao tocar em seus ossos. Eu não sei se você crê em milagre, eu creio. Eu creio literalmente que a unção estava nos ossos de Eliseu. Eu creio literalmente que um grande peixe engoliu Jonas e ele ficou vivo por 3 dias para contar a história.
Eu creio literalmente que o morto ressuscitou depois de 4 dias. Ah, pastor, não dá para explicar, amados, milagre não se explica. Se crê, pronto e acabou. Agora, olha o texto de 2 Reis 13, versículo 20 e 21, diz assim: depois morreu Eliseu e o sepultaram. Ora, as tropas dos moabitas invadiram a terra à entrada do ano. E sucedeu que enterrando eles um homem, eis que viram uma tropa, inimigo chegando, e lançaram o homem na sepultura de Eliseu, e caindo nela o homem, e tocando os ossos de Eliseu, reviveu e se levantou sobre os seus pés. Olha que coisa, queridos, que milagre extraordinário. Sabe qual foi o diferencial na vida de Eliseu, de Elias? Eles tinham a unção do santo, eles eram cheios do Espírito Santo. A presença de Deus era marcante na vida desses homens. Precisamos disso, carecemos disso, necessitamos. E a minha oração é que o presente maior que o Senhor venha nos conceder hoje e amanhã é essa unção, de maneira sobrenatural, para a glória dele. Indo para o Novo Testamento, podemos citar também João Batista. Irmão, João Batista, ele não tinha dom de cura. João Batista não tinha dom de operar sinais e maravilhas. Não, ele era um homem esquisito, nada agradável. A roupa dele era esquisita, a Bíblia diz que era feita de pelo de camelo, com um cinto. A comida dele era esquisita, gafanhoto com mel. Deve ser gostoso, né? A dieta boa. E ele pregava num lugar nada agradável, pregava no deserto. Lugar também esquisito. É ou não é? No entanto, a Bíblia diz que as multidões saíam da cidade para ouvi-lo no deserto. Mateus 3, versículo 1 e 5, diz assim: naqueles dias apareceu João o Batista pregando no deserto da Judéia. Então ia ter com ele Jerusalém e toda a Judéia e toda a província adjacente ao Jordão. Então a unção na vida de João Batista era tão grande, tanta, que mesmo pregando no deserto escaldante, um calor insuportável, o povo saía das suas casas e ia para o deserto ouvi-lo. Não iam por causa da aparência de João Batista, ele não tinha aparência. Acho que a aparência dele devia ser como um homem das cavernas, mas tinha unção. Ele tinha a presença do Espírito Santo na sua vida. Ele foi o precursor do Messias. Ele foi aquele que é conhecido com aquela grandiosíssima frase: é necessário que ele cresça e que eu diminua. Quem disse isso foi João Batista, quando queriam colocar ele no holofote. Ele falou: não, Jesus tem que crescer, eu tenho que diminuir. Agora parem para pensar. Não é estranho saber de pessoas que moram próximas de nossas igrejas e não se dão ao trabalho, muitas vezes, de atravessar a rua para vir aqui? Não é estranho? O povo de Jerusalém saía para ouvir João Batista no deserto. E temos pessoas que moram do lado e não vêm aqui. E lá em Maricá acontece a mesmíssima coisa. É porque falta unção em nós. Não é estranho que muitas vezes as pessoas entram em nossas igrejas doentes e saem doentes. É que falta unção, precisamos clamar a Deus, pedir a Deus os dons espirituais. Não é estranho que pessoas entrem em nossas igrejas perdidas e vão embora perdidas. Não encontram um Salvador na igreja. É que falta unção. Então, queridos, como precisamos ser cheios do Espírito Santo? Como precisamos do revestimento de poder para pregar, orar e viver? Como precisamos do revestimento de poder do alto para evangelizar, para aconselhar, para educar nossos filhos em tudo? Não é só para pregar, não é só para viver no ambiente de igreja, é em cada detalhe da nossa vida, em cada momento. Quando Pedro e João subiram ao templo para orar, a Bíblia diz que um paralítico pediu que lhe dessem uma esmola.
Atos 3, diz assim, versículos 6 e 8. Pedro respondeu: não tenho prata nem ouro, mas o que eu tenho isso te dou. Em nome de Jesus Cristo Nazareno, levanta-te e anda. E tomando-o pela mão direita, o levantou, e logo os seus pés e artelhos se firmaram. E saltando ele, pôs-se em pé, e andou, e entrou com eles no templo, andando e saltando e louvando a Deus. Sabe por que esse paralítico foi curado? Porque Pedro e João, eles tinham a unção do Santo. Eles haviam recebido essa unção lá no dia de Pentecostes. Atos 2, 1, quando diz que todos foram cheios do Espírito Santo e passaram a falar em outras línguas, conforme o Espírito Santo lhes concedia que falassem. O interessante é que, antes de serem ungidos, os apóstolos estavam fechados, trancados, atrofiados dentro de 4 paredes, com medo de tudo e de todos, com medo dos judeus, com medo dos líderes religiosos. Mas depois que receberam a unção do alto, essa unção do santo, suas vidas nunca mais foram as mesmas. Eles impactaram vidas, mudaram o rumo de uma nação e da história até os dias de hoje. Pergunta que não quer calar: como se adquire essa unção do santo? Qual o segredo? É o mesmo beabá do evangelho: oração, jejum, consagração, conhecimento da palavra. Leonardo Ravenhill diz que a unção não é como uma pombinha mansa que entra pela janela até pousar na alma da pessoa. Não, diz ele. Pelo contrário, temos que batalhar por ela e conquistá-la. Também não é algo que se aprenda, é bênção que se obtém pela oração. E ele conclui dizendo: a unção é o prêmio que Deus concede aos combatentes da fé, que lutam em oração e que conseguem a vitória. Resumindo, desenhando, precisamos orar mais. Gastar tempo em oração, pôr a boca no pó, consagrar nossas vidas, abandonar o pecado, se arrepender, confessar e abandonar. Vidas estão em jogo, almas podem se perder ou serem salvas, dependendo de como levamos a vida. Amados, nada acontece por acaso. Todas as pessoas que foram usadas por Deus para fazerem grandes coisas eram homens e mulheres de oração. Homens e mulheres de oração. Jovens, adolescentes, crianças, idosos, todos. Por exemplo, a unção na vida do apóstolo Pedro era tão grande, mas tão grande, que os doentes eram colocados em fileira nas ruas. Já leu essa história? Os doentes eram colocados em fileira nas ruas. Ele passava e a sua sombra curava os enfermos. Ai, queridos, Atos 5,15. De sorte que transportavam os enfermos para as ruas e os punham em leitos e em macas, para que ao menos a sombra de Pedro, quando este passasse, cobrisse alguns deles. Essa é a chamada cura a granel. Cura a granel. E o que falar do apóstolo Paulo? Atos 19, versículo 11 a 12 diz que Deus, pelas mãos de Paulo, fazia maravilhas extraordinárias, de sorte que até os lenços e aventais se levavam do seu corpo aos enfermos, e as enfermidades fugiam deles, e os espíritos malignos saíam. Que coisa, hein? Paulo não dava para ir. Essa não era uma regra, tá, queridos? Era uma exceção. Só aqui que acontece isso. Não podia ir. Então, lenços e aventais eram levados. E as pessoas eram curadas e os demônios saíam. Paulo tinha a unção do santo. Ele foi ungido por Deus
para pregar, para ensinar, escrever e fazer sinais e maravilhas no nome do Senhor. Amados, a unção do santo é o mesmo que revestimento de poder ou enchimento do Espírito Santo. O Senhor Jesus deu uma ordem aos apóstolos, lá em Lucas 24:49, dizendo o seguinte: e eis que sobre vós envio a promessa de meu Pai, ficai, porém, na cidade de Jerusalém, até que do alto sejais revestidos de poder. Ou seja, antes de mandar a igreja para o mundo, Jesus mandou o Espírito Santo para a igreja. Essa teria que ser uma regra para nós. Antes de sair para evangelizar, teríamos que ser revestidos com o poder do alto para evangelizar. E eu penso que seria um trabalho muito mais eficaz. Muito mais eficaz. Atos 1, versículo 6 a 8 diz também assim: então os que estavam com Jesus lhe perguntaram: Senhor, será esse o momento em que restaurará o reino a Israel? E ele respondeu: o Pai já determinou o tempo e a ocasião para que isso aconteça, e não cabe a vocês saber. Vocês receberão poder quando o Espírito Santo descer sobre vocês, e serão minhas testemunhas em toda parte, em Jerusalém, em toda a Judéia, em Samaria e nos lugares mais distantes da terra. Queridos, essa promessa não ficou restrita ao período apostólico. Essa promessa de revestimento de poder é para você, dona de casa, é para você, estudante, é para você, trabalhador, é para você, aposentado, é para cada um de nós. A unção do santo ajuda o mecânico a encontrar os problemas do carro. Um mecânico, resumindo, um mecânico ungido, ele é dirigido pelo Espírito Santo para consertar esses mamões que aparecem na sua oficina. Essa unção ajuda o estudante a fazer as provas. Essa unção ajuda o autor a escrever, o cristão a falar ou a ensinar, o motorista a enfrentar o trânsito caótico do dia a dia, o músico a tocar, o cantor a cantar, o artista a pintar e o poeta a fazer poesia. Em tudo precisamos dessa unção. E essa unção não é um poder, é uma pessoa, é a pessoa do Espírito Santo. A unção do Espírito é destinada, queridos, à vida cristã, mas é especialmente usada no serviço cristão de qualquer forma. Ela é sua, ela é minha, basta pedir, clamar, depender do Senhor e não das nossas forças ou da nossa sabedoria. A história da igreja está repleta de pessoas que receberam essa unção do alto. São incontáveis, queridos, aqueles que foram revestidos com o poder de Deus e que fizeram grandes coisas para Deus. A lista é, por demais, longa. Pessoas de todas as denominações. Aqui não é questão de placa, é de unção. A unção não é monopólio de uma igreja. Não, queridos. Encontramos batistas, presbiterianos, metodistas, Deus e amor, e vai embora. Homens e mulheres que passaram a buscar Deus, levaram as coisas de Deus a sério e foram instrumentos de Deus. Por exemplo, quando John Ryder estava a caminho da Índia, para ali consagrar sua vida como missionário, ele recebeu um telegrama. Se fosse hoje, ele teria recebido uma mensagem via WhatsApp, né? Mas ele recebeu um telegrama de um amigo muito chegado, que fez uma pergunta bem incisiva: John Ryder, você está cheio do Espírito Santo? Você tem ou não a unção de Deus? Foi uma pergunta simples, de alguém que estava preocupado com ele, porque ele ia encontrar desafios gigantescos na Índia. E essa pergunta, queridos, foi como uma bomba no coração dele. Ele disse o seguinte: isso é uma afronta.
Eu sou um pastor consagrado, sou um pregador de renome, estou indo para a Índia dedicar a minha vida como missionário. É claro que eu estou cheio do Espírito Santo. É claro que eu estou capacitado para fazer essa grande obra. É claro que eu não estou indo de qualquer maneira. Ele se sentiu ofendido com uma pergunta básica: você está ou não cheio do Espírito Santo? E ainda indignado, ele desceu ao convés do navio e deitou-se para descansar. Porém, aquela vozinha, a pergunta não parava de gritar em seus ouvidos: John Ryder, você está cheio do Espírito Santo? John Ryder, você está cheio do Espírito Santo? E em dado momento, ele foi tocado por Deus, começou a chorar e prostrou-se com o rosto em terra, reconhecendo que estava vazio, e que se ele fosse vazio como estava, ele iria quebrar a cara, como muitos quebraram a cara. Como um missionário que eu ouvi uma história há pouco tempo, que o cidadão foi para fazer missões na África, e chegando lá a esposa morreu. Com a morte da esposa, ele começou a duvidar do amor de Deus, da chamada dele, abandonou tudo, e tinha uma filhinha, deixou a filhinha na África com missionários, e voltou para o Brasil. A filha cresceu, ouviu falar da história do pai, e procurou, depois de anos, voltou para os Estados Unidos, casou-se, e procurou o endereço do pai. Quando achou o endereço, foi visitá-lo. Ao chegar na casa do pai, um ex-missionário, aquele homem estava alcoolizado, cercado por várias garrafas de bebida. Não estava cheio do Espírito Santo quando foi. E aquela filha pôde falar do amor de Deus, do perdão de Deus. E ele ali se reconciliou com o Senhor. Dias depois morreu, mas não precisava ser assim. John Ryder, ele reconheceu que estava vazio. Ele buscou esse revestimento de poder. Ele, quebrantado, sedento por Deus, buscou sem cessar a plenitude do Espírito Santo. E a história diz que quando ele chegou na Índia, estava inflamado com o Espírito Santo. E ali, muitas vidas foram salvas, queridos. Muitas almas foram ganhas por Senhor. O ministério foi frutífero. Se você desejar, eu aconselho, leia o livro O Homem que Orava. É a biografia dele, contada em detalhes. É uma história inspiradora. E o que falar de John Wesley, o fundador da igreja metodista? Ele também recebeu a unção do santo, já estou concluindo. Recebeu essa unção do alto. Ele foi um gigante de Deus, apesar de ter, se eu não me engano, 1,59 m de altura, com um pequeno porte, franzino, se dirigia a multidões, pregando a palavra do Senhor. Muitas almas foram ganhas por esse gigante da fé, um homem usadíssimo por Deus. Ele foi usado para escrever, para pregar e para dar início ao movimento metodista, que mais tarde tornou-se Igreja Metodista na Inglaterra. Levou a Cristo milhares de almas. E até hoje se conta a história desse homem usado por Deus. Tem uma história interessante. Um século depois de John Wesley, um século depois, um homem, um nobre, andando por determinada cidade da Inglaterra à procura de um bar. Buscou um bar e não encontrou um bar. E ele ficou indignado. Pô, como é que pode? Eu quero tomar da número 1 a 51 e não acho nada para beber. Queria se embriagar. E ao ver um ancião, ele perguntou: por que eu não encontro nenhum bar nessa cidade para me embriagar? E o velho respeitosamente tirou o chapéu e respondeu: Senhor, há 100 anos, um homem chamado John Wesley passou por aqui. Há 100 anos, um homem chamado John Wesley passou por aqui. O camponês virou as costas e foi embora. Sabe o que fez a diferença? Não é porque ele era um intelectual, um gigante da fé. É porque ele era um homem
de oração, jejum, um fominha de Deus, um fominha de Bíblia, um fominha de conhecimento. Ele juntava a unção com o conhecimento. Precisamos buscar essa unção diariamente, ininterruptamente, para a glória do nome do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Vós tendes a unção do Santo. Se você não tem, se essa afirmação não é uma prática na tua vida, busque isso. Busque, essa palavra é para mim também. Precisamos buscar, precisamos priorizar aquilo que é prioridade na nossa vida. Buscar o Senhor pelas manhãs, antes de falar com os homens, falar com Deus, antes de acessar mensagens de WhatsApp, Telegram, Instagram e assim por diante, se ligar com o Senhor, buscar em primeiro lugar o reino dos céus e a sua justiça, e as demais coisas nos serão acrescentadas em nome de Jesus. Amém? Vamos ficar de pé. Glória a Deus. Oremos. Pai Santo, te louvamos, Senhor. Te louvamos por tantas vidas que têm sido revestidas com teu poder. Pai, carecemos disso também, Pai. O mundo é mau, a nossa carne é cruel. Tem misericórdia de nós. Perdoa os nossos pecados, Senhor. Lava nosso coração com o sangue do Cordeiro. Aviva a nossa alma, Senhor. Quebra os grilhões e unge-nos, Senhor, para desempenhar o ministério, para fazer a tua obra aqui na terra, para ganhar almas, Senhor, para o seu reino, para despovoar o inferno e povoar o céu, ó Deus. Tem misericórdia de nós. Apaga, Senhor, o nosso passado, os pecados do passado, as negligências do passado. Ah, Senhor, Tu és o Deus das novas oportunidades, assim eu creio. Então dá-nos novas oportunidades, desperta-nos, Senhor, pelas madrugadas, desperta, Senhor, aqueles que dormem, Senhor, que possamos acordar um pouco mais cedo para buscar a Tua face. Ah, Senhor, se o despertador nos vencer, que o Teu Espírito Santo venha falar mais alto, Pai, aos nossos ouvidos, tirar o nosso sono para buscarmos a Tua face, para sermos revestidos com o Teu poder, para a glória do Teu nome, em nome de Jesus. Amém, amém. Uma salva de palmas para o Senhor.